importante a gente ouvir agora o médico, é isso, do ex-presidente Jair Bolsonaro, sim, trazendo mais detalhes desse boletim do estado de saúde dele. Tá, gente? Atrás do Dr. Cláudio eu não quero ninguém. Tudo bem, gente? Mili, por favor. Por favor, por favor. Tá? Gente, então, gente, olha só, vocês estão quase me derrubando. O Dr. Cláudio vai falar com tranquilidade. Ok? pessoal, okay? Então, boa tarde, eu sou Cláudio Birolini. Eu e o Dr. Leandro Echenique estivemos aqui atendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro desde ontem. Tá? Nós chegamos aqui em Brasília ontem à noite, vindos de São Paulo. E o que aconteceu é assim, ele estava em casa à tarde e teve um mal-estar súbito, teve uma queda de pressão, taquicardia, vomitou, teve tontura e teve o que a gente chama de uma pré-síncope. Então nós não conseguíamos avaliar qual a gravidade disso naquele momento e ele acabou vindo aqui para o hospital. Aqui no hospital ele foi constatado que ele estava bem desidratado. Foi feita uma reposição volêmica, que a gente diz, foram colhidos exames e nós solicitamos que ele fosse internado para que pudéssemos avaliá-lo no decorrer da tarde ou da noite. Então, de ontem para hoje, nós fizemos alguns outros exames que confirmaram que ele realmente estava com um quadro de desidratação bem importante, inclusive com alteração da função renal, elevação da creatinina. Pedimos para que ele fizesse uma ressonância de crânio, porque ele vem se queixando de tontura, perda de equilíbrio, que felizmente não mostrou nada mais sério, exceto aí talvez um resquício de uma sinusite. E de ontem para hoje ele teve uma melhora significativa e nós não vimos necessidade de mantê-lo em regime de internação hospitalar. Então, doutor, a questão, aquilo lá é um câncer de pele, é isso esse termo? Eu vou chegar nisso. Agora, no começo da tarde, nós recebemos o laudo anátomo-patológico dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo. Okay? Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Vocês sabem, ele tem uma pele clara e, enfim, está sujeito a esse tipo de E ele vai ter que fazer quimioterapia, ele vai fazer algum tipo de tratamento? Espera, gente, um de cada vez. Ele vai fazer tratamento? Não, a princípio não. Essas 2 lesões que vieram positivas são lesões que a gente chama in situ, ok? Então são lesões ainda numa fase precoce e, a princípio, demandam apenas uma avaliação periódica e um segmento. Uma aqui no tórax, aqui na parte anterior do tórax e a outra no braço. Tinha alguma próximo do local da facada ou não? Não, isso aí não tem relação com a facada. E a questão do incômodo dele, né? Dessa questão do vômito, dele ter vomitado, qual foi o diagnóstico que vocês tiveram? Então, ele continua tendo episódios de soluço, às vezes mais intensos. E quando ele tem esses soluços mais intensos, uma das coisas que acontece é que ele fica meio engasgado, vamos dizer assim, e aí ele tem um vômito, é um vômito reflexo. Tá? Que aconteceu isso ontem lá naquele momento que ele passou mal. Então aí basicamente o tratamento é direcionado a tratar da questão do soluço. Tá? Que é isso? Os soluços dele, a gente não tem uma causa definida. Tá? Solução, é difícil você achar o que causa o soluço. Veja, eu não posso afirmar que é consequência da facada, mas está tudo junto. Tá? Mas ele já tinha... Ele tem um histórico passado de soluços em outras ocasiões, inclusive quando ele ainda era deputado, quer dizer, antes da questão da facada. Doutor, qual o diagnóstico que trouxe, tudo bem, crise de soluço, vômito, ficou 10 segundos sem respirar, mas de ontem para hoje, qual foi o diagnóstico fechado? Foi um quadro pré-sincopal, ele quase desmaiou, tá? Ele ficou taquicárdico, a pressão caiu. E aí isso pode ser um monte de coisa, tá? Não dá para você avaliar isso sem examinar, sem entender. Aqui nós... Só um pouquinho que eu já respondo. A gente entendeu que ele precisava de uma avaliação hospitalar e se confirmou aqui que ele estava bem desidratado. Tá? Só um pouquinho. É assim, quando ele esteve internado em abril, por conta daquela cirurgia extensa que a gente fez,
Eu notei que ele tinha várias lesões de pele que, enfim, que eram suspeitas. Tá? Mas naquele momento a gente não ia mexer nisso. Isso foi quando? Quando ele foi operado em abril, na primeira internação. Então a equipe já tinha. E aí eu já tinha recomendado a ele que ficasse de olho nessas lesões e aí a gente, enfim, optou por fazer esse procedimento agora. E para confirmar, não tem nenhum, com relação a essas lesões, elas foram retiradas e não há previsão de nenhum tratamento adicional a partir de agora? Não há. Apenas o segmento, a reavaliação clínica, tá? E ele tem outras lesões de pele também, tá? Se eu fosse tirar, não dá para tirar todas as lesões de pele que ele tem, porque é muita coisa. Então você retira aquelas lesões que são mais suspeitas. Todo esse programa também ele tem várias queratoses, tem várias lesões que precisam ser mantidas em vigilância contínua. E pode se agravar o quadro do câncer, né? Na situação que está, que o senhor falou que é intermediário. Mas se você não operar esse tipo de lesão, é uma sentença de morte. Então ele vai ter que fazer uma nova cirurgia por conta disso? Não vai ter que fazer uma nova cirurgia. O que ele tem que fazer é ser reavaliado periodicamente, em outras ocasiões, para ver se outras lesões apresentam características suspeitas. Umas 20, 30 lesões que o senhor avalia? Não vou te dar um número. Ele tirou 9. Só fala um pouquinho mais sobre esse tipo de câncer. É um câncer intermediário? Foram 7 lesões. 2 confirmadas. 2 confirmadas. O câncer de pele, a grosso modo, você tem 3 tipos de lesões, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, o carcinoma de células escamosas, que é esse que ele tem, e o melanoma. Tá? O melanoma é o mais agressivo. O carcinoma basocelular, ele geralmente só tem crescimento local. E o carcinoma de células escamosas, ele é um câncer potencialmente grave, que pode dar metástase, etc. Mas foi retirado, ele está em segurança agora? Sim, com relação a essas lesões, elas foram retiradas, mas como eu disse, pela característica de pele dele, por ter tomado sol a vida inteira sem muita proteção, ele precisa ser avaliado periodicamente. Ele está curativo? Como é que está agora assim, a lesão local? Não é caso de nenhum tratamento adjuvante agora. A questão da lesão no local, como é que está? Está com curativo, essas coisas? Calma, gente, uma de cada vez. Curativo. Ele está com curativo, eu toquei os curativos agora, ele está com pontos, esses pontos devem ser retirados em 2 semanas. Os curativos estão todos sequinhos, limpinhos, e está tudo bem. Hoje de manhã, o que foi feito? A ressonância foi hoje? Foi hoje às 6h30 da manhã. E mais algum? Qual foi o tratamento que foi conduzido hoje de manhã nessa aula? Não, hoje de manhã a gente manteve ele em observação, hidratação, aguardamos os resultados dos exames, aguardamos aí o resultado do analista patológico que estava para sair, para ver se ia precisar fazer alguma coisa adicional. Às vezes o que pode acontecer é quando você resseca esse tipo de lesão, da forma como foi ressecado, você faz uma ressecção marginal, que é bem próxima à lesão. Você não faz uma ressecção oncológica, que é uma ressecção mais ampla. Então, se alguma dessas lesões vem com margens comprometidas pelo câncer, eventualmente você tem indicação de ampliação de margens, que é uma nova intervenção para ampliar aquela ferida. Então, daqui a 2 semanas vai voltar para tirar o... E agora já estamos em setembro. O que demorou esse tempo todo para investigar mais? Aconteceu bastante coisa desde abril, tá? Então foi um momento que nós achamos que teríamos a oportunidade de fazer isso. Doutor, só uma questão. Em abril... Estevão, fala. Esse acompanhamento pelo qual ele vai precisar passar, precisa ser no hospital ou ele pode receber em casa esse acompanhamento? Ele vai precisar vir aqui outras vezes? Como isso vai funcionar? Não, o acompanhamento dessas lesões de pele pode ser feito em casa, não precisa vir para o hospital para isso. Doutor, mas em abril ele já tinha uma suspeita de câncer? Vocês comunicaram ele sobre essa suspeita ou ele só soube do câncer agora? Ele tinha especificamente uma verruguinha aqui no braço que na época eu falei para ele que precisaria investigar melhor. E aí quando nós decidimos pela retirada dessas lesões, eu fiz meio que um pente fino para ver outras lesões que mereciam ser retiradas nesse momento. E essa era uma das? Então ele só soube do diagnóstico final hoje? Sim. A gente acabou, inclusive... As duas que eram cancerígenas, essa do braço e mais qual? Uma do braço e uma daqui do tórax. Foram retiradas 3 lesões, uma próxima da outra, e uma dessas aí veio positiva. Mas a retirada ela não O grupo psicológico pode alterar, no caso dos soluços, tudo isso que ele está vivendo, essa pressão, isso pode alterar o psicológico dele e a saúde? Sim, acho que altera, né? Todo mundo que está nessa situação tem uma pressão psicológica muito forte. A retirada não elimina a chance do câncer de se desenvolver? A retirada de uma lesão in situ, teoricamente, é curativa, tá? Nesse tipo de lesão. Então você tira a lesão e está resolvido, não precisa fazer nenhum tratamento adicional. Então, 2 semanas ele vai voltar para tirar os pontos? Ele não precisa necessariamente vir ao hospital para retirada de pontos. Isso aí pode ser retirado em casa.
Obrigada, Ok, obrigado. Olha, agora uma última informação antes do intervalo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não mais acompanhe o ex-presidente durante deslocamentos. Na decisão, Moraes argumenta que a segurança realizada pela Polícia Penal e pela Polícia Federal dispensa a necessidade da manutenção de agentes do Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, essa informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes determina que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não faça mais a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro em deslocamentos. Essa decisão, curiosamente, vem logo após, Juliana Lopes, daquele pedido de informações à Polícia Penal sobre a demora, mais de 5 minutos, do ex-presidente Jair Bolsonaro entrar no carro e seguir para a prisão domiciliar quando ele foi ao hospital. É isso, numa imagem que está sendo analisada, né, um pedido de Alexandre de Moraes que mostrou até um certo incômodo, Leandro, sobre aquele momento em que o ex-presidente sai de um procedimento no hospital, aquele do fim de semana, não esse último, e fica parado ali ao lado do carro, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes quis entender por que ele não entrou imediatamente ali dentro do carro e os políticos também e até alguns aliados do ex-presidente viram esse gesto de ficar ali parado, olhando para as pessoas, tinha manifestante, tinha a militância bolsonarista como um ato político no momento em que se aguarda, inclusive, novas sanções dos Estados Unidos por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí eu trago aqui um assunto importante, um ponto importante, que é o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro tem direito à segurança, né, que é feita pelo GSI, porque é um direito vitalício, já que ele é um ex-presidente. Além dessa segurança, o que ele tinha agora? O monitoramento sendo feito pela Polícia Federal, continua sendo feito, e também por outros agentes por conta da prisão domiciliar. Então, o entendimento agora não precisa mais dessa segurança pessoal, já que o monitoramento está sendo feito pelos policiais. E segurança pessoal, Leandro, trazendo aqui para a bancada, que justamente tem a ver... É uma segurança pessoal que acompanha o ex-presidente há muito tempo e tem ali uma ligação direta com ele, um conhecimento direto com o ex-presidente e pode ter, de alguma forma, facilitado essa parada ali do lado do carro para depois ele entrar no veículo e voltar para casa.